Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e eu tenho para falar para vocês uma série que é muito melhor do que eu imaginava e que faz comentários políticos e sociais muito interessantes sobre a atualidade, que é a série The Orville. Infelizmente, a política brasileira atual não tem nada assim que seja muito melhor do que a gente imaginava, mas na ficção existe algo desse tipo, então vale a recomendação, vale a pena falar sobre isso, vale a pena refletir sobre isso. Não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, e às sextas-feiras, dia de hoje, nós temos o Filosofia Popular, em que eu falo de filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais, livros, sobre o ponto de vista político e do ponto de vista filosófico. Bem, o que é The Orville e por que eu recomendo tanto e onde é que você pode assistir? Bem, você pode assistir no canal da Fox. Não é um canal por assinatura e também tem algum tipo de reprodução online que vocês podem procurar por aí. Bem, o The Orville é criado pelo Seth MacFarlane, o mesmo criador de Family Guy, de Perfect Dad, American Dad, desculpe, o pai americano, né? E um comediante, ator, enfim, capaz de fazer vozes e tal. E o Seth MacFarlane, quando ele primeiro trouxe a série de Orville, parecia uma paródia com Star Trek. Parecia Star Trek visualmente, parecia que seria basicamente focado no humor, e a série tem muito humor, e Star Trek também tem, mas rapidamente a gente foi vendo que The Orville tinha comentários muito interessantes a fazer sobre política, sobre questões sociais. E The Orville começou a fazer isso ainda na primeira temporada e vem intensificando na segunda temporada. E The Orville hoje, na minha opinião, é melhor do que Star Trek Discovery, que é a versão de Star Trek atual, mas que assume as estratégias de cinematografia e de estilo de se construir episódios da atualidade. Vale a pena diferenciar. Em Star Trek Next Generation, lá na década de 90, cada episódio poderia ser quase que sempre assistido independentemente do outro. Ou seja, era uma história autocontida com os mesmos personagens. Então isso não obrigava você a ter assistido todos os outros para poder assistir um novo episódio. Nas séries de hoje, a maioria das séries são muito interconectadas, e se você perde um episódio, às vezes você perde o fio da meada. Star Trek Discovery, lançado há 2 anos mais ou menos, está agora na sua segunda ou terceira temporada, foi feito exatamente nesse estilo atual, tradicional, que é de hoje, dos dias de hoje, que é o quê? Os episódios muito interconectados e eles não são independentes. Mas The Orville está dentro do mesmo formato de Star Trek Next Generation e mantém fortemente o comentário político, o comentário social. Uma das coisas que ele pega de Star Trek, que tem a ver com a economia e é muito interessante, é que tem uma discussão sobre o fato, em um dos episódios, sobre o fato de que no futuro deles não tem dinheiro. E aí é um questionamento, mas se não tem dinheiro, o que é que motiva as pessoas? E eles têm uma moeda, que a moeda é reputação. Ou seja, quem se mostra capaz, quem se mostra competente, ascende aos melhores postos, ascende a postos de poder, ascende dentro da carreira na União, que é como eles chamam lá, o que seria em Star Trek a Federação dos Planetas Unidos. Então, eles fazem essas, digamos assim, comparações e paralelos com Star Trek, mas cada vez e a cada episódio o The Orville tem ficado melhor, visualmente lindíssimo, e episódios que refletem sobre o que é amar, o que é como criar os filhos, episódios que refletem sobre as redes sociais. Tem um episódio assim brilhante que reflete sobre fake news, sobre notícias falsas e como as pessoas acreditam nas coisas sem checar. E é uma crítica poderosíssima à sociedade atual, de pessoas que não têm um espírito científico, digamos assim,
e não verificam a origem das informações e não fazem uma checagem se essas informações podem ser acreditadas ou não. Então no episódio tem um determinado momento que eles começam a alimentar essa sociedade para poder reverter um resultado que eles não gostariam que acontecesse com notícias falsas, e a pessoa que é da sociedade está orientando eles a fazer isso para poder salvar a vida de algumas pessoas é questionada. Mas as pessoas não vão checar as informações, as pessoas vão simplesmente acreditar em tudo que a gente está dizendo. Aí ela olha, não vou checar não, vou simplesmente acreditar. E qualquer semelhança com a nossa realidade, claro que não de todas as pessoas, mas de um grande contingente dos seres humanos atuais, na era da pós-verdade, é óbvio, né? Tá absolutamente, o paralelo está absolutamente bem estabelecido. E por esses e outros motivos, The Orville foi gradualmente se tornando a minha série favorita da atualidade. E eu acho que é o seriado, junto com Game of Thrones, que quando está perto de ser lançado novos episódios e tal, que eu fico mais ansioso para novos episódios serem lançados. E especialmente pelo olhar do Seth MacFarlane, ser um olhar que tem... Ele sabe combinar humor com crítica social, com ficção científica, e produziu algo realmente muito especial. E The Orville tem um outro lado muito interessante. The Orville, a primeira temporada, foi massacrada pelos críticos. E foi aclamada pelo público. É um dos casos raríssimos, em sites como Rotten Tomatoes, que o público parece que deu mais de 90% e os críticos deram 30% ou 20%, alguma coisa assim. Foi, tipo... E quando você vai ver o público, e por que o público gostou tanto, você vê que muita gente do público são fãs de Star Trek, são fãs de Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, The Original Series, e que são pessoas que viram em The Orville o espírito daquela grande série que mudou a televisão americana e mudou, eu diria, a televisão mundial, ao trazer tópicos da ciência, da filosofia, das ciências sociais, das ciências biológicas, quer dizer, para a reflexão ética e moral dentro de um episódio de um seriado de televisão. E faz isso brilhantemente. É claro que The Orville é mais leve, se leva menos a sério do que Star Trek, tem um tom diferente. Mas ainda assim, The Orville construiu gradualmente, aos poucos, não foi de uma hora para outra, esse lugar na televisão atual. E eu peço a vocês, se vocês virem os primeiros episódios e vocês acharem que é só uma série cômica e tal, eu sugiro vocês esperarem um pouquinho mais, para vocês irem percebendo as reflexões que esse seriado vai realizando e vai fazendo a gente ter. E talvez o único paralelo na política que eu poderia encontrar de algo que é melhor do que parecia inicialmente, para mim, na política recente, foi o político Bernie Sanders, lá nos Estados Unidos. Ele recentemente deu um discurso rebatendo Trump que foi fantástico, mostrando as mentiras do Trump, trazendo dados, trazendo conhecimento, trazendo justamente aquilo que o The Orville valoriza e fala pra gente valorizar, não é? Que é tanto e Star Trek, sem dúvida nenhuma, fala disso muito eloquentemente, a valorização do espírito científico. Que o espírito científico não é só saber determinadas coisas. Ciência não é apenas um conjunto de fatos brutos. Não é uma coisa que está simplesmente na enciclopédia. Ciência é muito mais do que isso. Ciência é um modo de ver o mundo. O método científico é uma forma de interrogar a realidade. É uma forma de você olhar para as coisas e você dizer, eu quero saber o que é mais próximo da verdade, como melhor me aproximar do conhecimento mais próximo de ser correto, e eu quero desenvolver todos os mecanismos para fazer essa aproximação melhor. Então eu quero testar hipóteses, eu quero as melhores teorias para analisar esse objeto, que são diferentes lentes. Teoria é um conjunto articulado de conceitos que melhor explica algo. Então eu quero
testar, eu quero reunir evidências e checar se essas evidências e se as fontes das evidências nós podemos acreditar, então fazer uma crítica dessas fontes. Então, e esse espírito científico que vem acompanhado de uma série de valores e de princípios, ou seja, ele não é um espírito científico frio, ele não é um espírito científico desconectado da humanidade. Ao contrário, ele expressa muito do que a humanidade tem de melhor. E é por isso que eu sou tão fã de Star Trek, e é por isso que o Star Trek da atualidade, que é o The Orville muito mais do que o Star Trek Discovery, é a minha recomendação dessa filosofia popular de hoje. E eu venho numa toada meio assim depressiva nos últimos dias com as notícias do governo, mas se lembre que aqui o canal é a Nova Máquina do Tempo, e no canal A Nova Máquina do Tempo sempre tem alguns vídeos para cima, alguns vídeos para a gente pensar sobre as coisas boas da vida, e tem muita coisa boa na vida, e para a gente resistir e propor e trazer ideias e pensar sobre as coisas, mas não perder a nossa própria alegria de viver e de lutar por um dia melhor, que há de vir. Adivinha esse dia melhor. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostam do canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar. E vai ter muitas novidades aí na próxima semana. Tem muitas novidades na próxima semana. Espero trazer coisas interessantes aí para vocês. Inclusive, estou começando a preparar uma série de coisas que eu acho que vão ser interessantes para vocês. Um abração e até o próximo vídeo. E tenham um excelente fim de semana. Um abraço.